Primeiro, vamos ao que é o lado positivo. 90% de quem se engajou com esse assunto foi repúdio. Ou seja, e para chegar a esse volume é dos dois lados da bolha. Acham que houve um excesso ali do Monark. Segundo, concordando com os ouvintes, Monark está 18 vezes maior que o Kim Kataguiri nos engajamentos. E o Kim é quem tem um mandato nesse sentido. Só respondendo um pouco dentro disso. Para entender o volume, ontem o Tadeu Smith do Big Brother liderou o Trending Topic mundial por acho que umas 5 ou 6 horas, 5 horas com certeza. E mesmo assim o assunto Monark foi maior, ou seja, aquilo que a gente fala, maior que um determinado tamanho de um assunto que se discute a exaustão na bolha das redes sociais, etc. e tal. Ou seja, o assunto foi pesado, todo mundo comentou. Agora, Rodolfo e Pinho e prezados ouvintes, a gente tem que entender que o jabuti não sobe em poste. Se foi dado esse tipo de espaço para o microfone, indo além, no caso aqui, até mesmo digamos assim, da chamada imprensa alternativa, o que você tem? Você tem seguidores. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma coisa chamada janela de Overton. O que significa isso? Significa que você dilata alguns conceitos da sociedade. Outro dia, na Folha, eu li os terrabolistas. Ou seja, é quase que validando o terraplanismo, como se fosse uma teoria plausível a qual eu tento chamar o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas defesas de liberdade de expressão, no caso encarnadas aqui em conceitos errôneos, para defender a criação de partido nazismo. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque ontem mesmo, como o Rodolfo lembrou aqui, um outro entrevistado lá na Jovem Pan terminou com uma dita saudação nazista, e depois ele disse que ele deu apenas um tchauzinho. Ou seja, são dilatações que eu disse, mas não disse. É muito um hábito que a gente tem visto na vida do homem público brasileiro. Não, eu não falei isso. Mas aí para aquele, digamos assim, mais empedernido, não, ele falou sim, ele só está se desculpando para tirar onda. Ou seja, a gente tem estragos na sociedade de conceitos que a gente já superou. A gente não pode, quando se fala de nazismo, eu tive, digamos assim, a força física e mental, Rodolfo, de ter trabalhado num projeto que era os relatos das mães ciganas. Então, quando jovem, ajudando a tradução dos relatos de mães ciganas para inglês, isso tem milhares de anos, mas assim, não era só um povo judeu. O nazismo é algo condenável e a gente não pode achar que é liberdade de expressão. Mas ele, conforme pediu o Lacerda, que estava tendo nas redes, e foi 3% do volume, perguntava, mas quando é que vão proibir o Partido Comunista? O que às vezes aqui não se trata de passar pano para uma coisa ou para outra. É muito claro a gente entender que para a existência do comunismo, você precisa de uma política de Estado. O nazismo pode ser feito de critério individual, discriminatório, ou seja, pelo contrário, o comunismo é igualitário, ele diz que somos todos iguais, ou seja, se você buscar na postura comunista algo que você pudesse condenar na pessoa, você vai ter uma dificuldade. Você tem um Estado nojento, criminoso, mas assim, digamos assim, ele prega uma solidariedade. Quando o nazismo fala, não, temos que eliminar populações que são sub-raça, colocada como uma eugenia, como uma política, digamos assim, de credo. Então, não dá para... Isso é inconcebível. E que bom que 90% repudiou. Mas ainda repito, a gente tem que tomar cuidado porque a gente começa a dilatar alguns conceitos. Mas ele estava bêbado quando falou bicho. Está bêbado quando tinha... Não é crianças, não façam isso. Está bêbado, tem 17 anos, 18 anos, sei lá. Vai pular de bicicleta, vai se quebrar, vai filmar isso daí para virar jackass. Desculpa, mas não vai pegar um microfone, e não estamos falando de uma criança, ele é um adulto já muito crescido, já teve tempo para ter se instruído, não dá para passar pano. Tá? Então, assim, o repúdio da sociedade, Rodolfo, mostra que é meio crime e castigo, mas
existiu sim um estrago, porque 90% de repúdio, mas tem 8% de apoio, crescimento em alguns números de perfis de adesão, ou seja, você vê que tem gente que, no fundo, acredita exatamente naquele discurso. Ponto. A gente tem que compreender isso, ainda que tenha o repúdio majoritário da sociedade no caso em questão. Eu confesso que não me surpreende, mas prefiro lamentar que 8, sei lá, quase 10% ainda passem pano ou apoiem esse tipo de ideia de defesa, né? Porque realmente era para ser um percentual de repúdio, como você falou, ao invés de 90%, era para ser um percentual de repúdio próximo dos 100%, né? Guto, mas você também fez levantamento em cima de um outro fato para a gente trazer dados aqui, informações nas redes sociais para os nossos ouvintes. Diga lá. Rodolfo, um jovem com saco de pão é preso no Jacarezinho. Aí, novamente, a gente tem que entender o lado positivo das redes para a gente compreender que você teve 88% de indignação. A gente falou que o assunto foi tão assim pesado e logo depois da violência cometida lá contra o congolês, que o assunto não rendeu nem brincadeira. O jovem está com a camisa do Flamengo, não chegou a 1% isso. Quando em qualquer outro tipo de piada, isso mexe. O que a gente tem que compreender, Rodolfo, para entender aonde reside o preconceito e falando um pouco de dados. Quando a gente pega população negra de universidade, de 2010 a 2019, a gente cresceu 410%, mas chegou a 39% da população contra 56% de negros e pardos, eu acho esse termo horrível, mas assim, mas entre negros e mestiços, com autodeclarado negros. 56% na faculdade a gente aumentou, 410% em 9 anos, mas ainda está abaixo. Ok. Mas vamos falar de dois outros números, Rodolfo, que acho que eles ilustram demais o preconceito. População carcerária no Rio de Janeiro, 72% negros, 26% só de brancos. Outro, para não ficar só num lado da bolha, vamos falar de policial. Em 2019, 2 de cada 3 policiais mortos no Brasil eram negros. Ou seja, Rodolfo, é uma matança tão indiscriminatória que o estrutural vai além da palavra racismo estrutural para a gente falar estrutural de país. E não estou passando pano dizendo que não é racismo. Sim, é racismo, mas como vamos resolver isto com esse tipo de dado que a gente continua tendo? Eu não sei, Rodolfo. A história de um jovem ser preso com um saco de pão pega um número muito forte, como diz o Kim, para a gente pegar aí da subpergunta, chegou a 4% de pessoas que expressavam mais ou menos o seguinte, segundo máquina aqui: o preso sem motivo ilustra os possíveis mortos também sem motivos que a gente nem mais lembra. Eu acho que é muito forte para a gente compreender essa convulsão de dados. O preconceito começa em dados que a gente vê clarissimamente que são gritantes diante dos nossos olhos, e a gente não consegue entender da onde nasce o preconceito quando você tem uma população carcerária de 72% negro contra 26% de brancos. Ou seja, compreender que a gente tem que resolver uma série de outros assuntos para conseguir evitar que esse tipo de injustiça que aconteceu com esse rapaz aconteça de novo. Eu não sei como é que é a forma reparadora você ser preso por estar com um saco de pão, como é que não passa na cabeça desse cara, o que ele não merece de reparação de Estado, de pedido de desculpa, Rodolfo. E realmente, como disse, esses 4%, como ele pode estar ilustrando os que saíram vivos de desastrado. É o menino, é um jovem já, né? Iago Corrêa, 21 anos, estudante. Tinha ido com a camisa do Flamengo comprar um saco de pão, estava voltando para casa no Jacarezinho para assistir o Fla-Flu do último domingo com a família, quando teve uma correria, chegada de policiais, caiu a linha do nosso Guto Graça, chegada de policiais, ele foi simplesmente preso, com um saco de pão na mão, não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada, jogado lá. Se não fosse a imagem da câmera na padaria, dele chegando de bermuda jeans, camisa do Flamengo, acho que estava de chinelo, para comprar um pão,
e que isso fosse usado pela defesa para que ele fosse solto, ia estar lá jogado agora, 21 anos jogado dentro de uma cadeia. Ele estava em Benfica, saiu de lá ontem do complexo prisional de Benfica, recebido pela família. Estou vendo aqui ele com um cartaz: eu só queria comprar um pão. Que país é esse? Que país é esse? Se fosse um branco, com camisa, roupa de playboy, com o pão na mão, seria preso? Ah, Rodolfo, mas o policial, nem sei, tá? Mas muitas vezes também tem essa alegação. Mas o policial que prendeu era negro também. Tem um racismo entranhado na população brasileira que termina até nesse tipo de coisa. De qualquer forma, estamos enfrentando uma questão que coloca aquela mesma pergunta, já posta aqui no programa algumas vezes: quantos outros estão na cadeia, presos injustamente, pela simples definição de alguém que está na ponta de que aquele se parece um suspeito, joga ele na cadeia, às vezes planta alguma coisa, diz que estava junto e vão em frente que atrás vem gente. Quantas vidas destruídas? Quantas famílias completamente destruídas? É bem verdade que está lotado de bandido na rua, que esses deveriam estar presos, as penas deveriam ser mais duras. Não é que a gente está aqui passando mão na cabeça para esse tipo de coisa. Agora imagine se fosse você ou alguém da sua família, você dentro de uma comunidade onde você está sujeito a todo tipo de exclusão do Estado, onde você já sofreu com educação, com saúde, com estrutura, com saneamento, com tudo que você pode imaginar, e aí simplesmente esse mesmo Estado que virou as costas para você, você resistiu ao crime de todo jeito, mesmo vendo as tentações, e aí esse Estado que te excluiu durante uma boa parte, continua te excluindo, ele vem ali para se fazer presente, para te levar para cadeia, te jogar lá dentro sem nada contra você. Quantos outros assim? Pela segunda vez, hein, Rodolfo, no caso do Iago, dessa vez ele foi parar na cadeia, mas em 2019 pegaram também numa ação semelhante. Teve arrastão na Praia do Arpoador, viram o Iago, pegaram ele e falaram: foi você, levaram para a delegacia. Ao chegar na delegacia, viram que na verdade não tinha sido ele, e ele foi liberado. Dessa vez ele foi parar na cadeia e fica o trauma. Eu separei até um trechinho do que ele disse após a saída do presídio de Benfica. Eu não sou bandido, não sou nada, eu sou morador. Quero justiça. Quero que ele vai preso também, se ele é bom, tá lá na cadeia. Horrível, passei fome, comida estragada. Ele fala, queria que ele fosse preso também. Ele está se referindo ao policial que fez a abordagem direta a ele, e destacando também que, apesar de solto, e para você saber também, Rodolfo, o Guto está de volta na linha, o Iago vai ter que comparecer mensalmente em juízo. Então ainda fica essa marca aí na vida dele, que também não pode se mudar enquanto o inquérito policial que vai ser aberto estiver em andamento. Várias restrições, mesmo sem nenhuma prova, diante dessa prisão equivocada. Valeu, obrigado, Pinho. Também agradecer, a gente perdeu o contato, mas agradecer também ao nosso Guto Graça pelas informações no programa de hoje. Abraço, Guto. Abraço, gente. Guto voltou. Voltou. Tá aqui. Valeu, Guto. Só para dizer, Rodolfo, hoje em dia tem tanta tecnologia de reconhecimento facial, de cruzamento de banco de dados. A gente podia usar isso para fazer quase que mutirão de tanta coisa. Tem tanta tecnologia, Rodolfo, que às vezes parece que falta a vontade política de cruzar isso para resolver de fato e para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Um reconhecimento facial ou digital na hora, lá, esse menino não tinha sido preso. São coisas muito simples que a gente pode ter disponível aí e poderia ajudar muitíssimo, muitíssimo para evitar esse tipo de constrangimento. Valeu, Guto. Um abraço para você. Bom dia. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.